Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos dando continuidade ao nosso estudo. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela página do Facebook da Casa Espírita Allan Kardec, cidade de Bebedouro, São Paulo. Aguardando só alguns minutinhos, pessoal que vai chegando. Antônio Carone, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Sônia Fávero, minha prima, bem-vinda, Sônia, obrigado pela presença. Joaquim Bueno, grande amigo, está sempre presente também. Helena, Cláudio Almeida, Meire Faustino, Célia, Elaine, que bom, quantas pessoas chegando, muitos amigos, Adriana, Moretti Sampaio. Hoje então nós vamos estudar o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Falar sobre o amor, tentar um pouquinho refletir sobre esse tema tão importante, que a gente está em busca de conquistar esse amor mais puro. A Célia Oliveira, nossa amiga também lá de Recife, muito bem-vinda. Lembrando sempre, pessoal, que esses vídeos estão sendo disponibilizados também no canal do YouTube da Casa Espírita, então, Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, Bebedouro. E assim, então, nós vamos nos preparando para iniciarmos nosso estudo. O Saulo Pita também, boa noite, seja bem-vindo. Nossa amiga Maria Helena Butião. Que bom. Pessoal, vamos então, primeiramente, fazermos a nossa oração, pedirmos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, a inspiração, para que a gente consiga aproveitar esses minutinhos que passaremos juntos aqui nessa reflexão, para que nós incorporemos esses estudos, esses ensinos que a doutrina espírita vem nos oferecer, que assim nós possamos a cada dia nos tornarmos um pouco melhores, que essa é a nossa meta na nossa reencarnação, que possamos progredir espiritualmente, conquistarmos algumas virtudes, trabalharmos em cima das nossas imperfeições. Então rogamos a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos permita, nesta hora abençoada, que estamos reunidos em seu nome, que possamos manter a sintonia com os mensageiros do bem e recebermos a boa inspiração e o auxílio que esses amigos sempre nos oferecem. Em teu nome, Jesus, iniciamos mais esse estudo do seu Evangelho. A Zaide também aqui com a gente, a Lipa Dovano, nossa amiga, está sempre aí ajudando. A Neuza Beleze, muito legal, pessoal. Muito bem-vindos a Eva Maria Oliveira. Bom, então nós vamos iniciando no capítulo 11, então, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. No item número 1, que Allan Kardec sempre inicia com uma citação do Evangelho, ele traz nesse capítulo uma citação do Evangelho escrito por Mateus. E ele diz assim, então: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre,
qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Olha que interessante, então, que Jesus está finalizando dizendo que toda a lei e os profetas, quer dizer, tudo que foi ensinado sobre a lei divina pelos profetas, através de Moisés com os 10 mandamentos, todos esses ensinamentos se resumem nesses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus, na verdade, resumiu os 10 mandamentos. Porque pensem bem, a pessoa que ama verdadeiramente, ela não rouba, não mata, não deseja nada que é do outro, não levanta falso testemunho, que são os 10 mandamentos, uma parte deles. Então a pessoa que ama realmente, ela cumpre os 10 mandamentos. Então Jesus fez um resumo. E é interessante a gente observar isso, porque vamos pensar, na época de Moisés, que é conhecido como a grande primeira revelação da lei divina, Moisés apresentou então os 10 mandamentos, aquela primeira grande revelação da lei de Deus. E esses 10 mandamentos, a forma que eles foram apresentados era muito característica de acordo com as necessidades daquela humanidade da época. Porque se nós percebermos, os 10 mandamentos, vários deles contêm a negativa, aquela imposição para que seja cumprido. Então dizia: não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher nem os bens do seu próximo, não levantarás falso testemunho. Então vejam quantos não faça isso, não faça aquilo. Aquele povo precisava dessa regra rígida, de uma lei dura que eles precisassem seguir. Então essa é uma manifestação da lei divina apropriada àquela época. Mas entendamos que essa lei de Deus não se modifica, porque a lei de Deus, como sabemos, ela é imutável, ela é válida em todos os tempos. Por exemplo, de Moisés para cá, já transcorreram mais de 3.000 anos, e continuam válidos os 10 mandamentos. Todos esses 10 mandamentos são coerentes, são válidos. Mas vejam que quando Jesus vem para realizar a sua missão entre nós, ele disse dessa forma. Então, ele apresenta os 10 mandamentos como essa característica do amor. Jesus vem trazer a lei de amor. Então ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então resumiu tudo aquelas imposições através dessa regra de amor. Jesus veio dar um grande avanço no entendimento da lei divina. E depois, mais 1.800 anos aproximadamente após a vinda do Cristo, nós sabemos que Jesus manda o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E a doutrina espírita vem nos apresentar também um avanço, uma forma de mostrar mais profundamente a lei de Deus através do Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais. Então Allan Kardec apresenta ali, de acordo com a orientação dos espíritos superiores, 10 leis morais. Não que seja necessariamente que tenha que ser 10 como os 10 mandamentos, mas foi a classificação que foi feita. Então Allan Kardec apresenta lei do trabalho, lei de destruição, lei de conservação, lei do progresso, lei de amor, justiça e caridade. Então ele apresenta 10 leis
que nos dão um grande avanço no entendimento para que a gente compreenda cada vez mais o que Deus espera de nós, da lei divina, então. Bom, e aí, então, vamos ver agora, bom, uma outra coisinha antes, porque ele disse aqui, amarás a Deus e ao próximo. Nós estamos num processo de aprendizado para desenvolver esse amor ao próximo. Vocês concordam? Porque nós não conseguimos ainda efetivamente amar verdadeiramente a todas as pessoas. Nós estamos em busca de conquistarmos isso, que é o que se espera da criação divina, que nós todos nos amemos como irmãos. Mas então assim, através desse aprendizado, a gente vai aprendendo formas de amor diferentes. A gente passa por experiências de amar o amigo, o amor entre casais, o amor entre irmãos e o amor de mãe, que é uma das mais belas expressões do amor na terra. A gente vê que o amor de uma mãe, ele é incondicional. A mãe ama seu filho independente de quaisquer coisas. Isso em geral, lógico que tem sempre alguma exceção, mas estamos falando da grande maioria das mães. Então essa mãe ama seu filho independente se ele é ingrato, se ele não merece, até se ele acaba caindo para a criminalidade, a mãe ama esse filho. Mas como nós ainda estamos num mundo imperfeito, até o amor de mãe ainda precisa conquistar algo mais, porque a mãe ama muito o seu filho. Ela não consegue amar ainda desse mesmo modo o filho de outra mãe. Então a gente vê que já é um grande avanço a experiência reencarnatória como mãe para desenvolver esse amor. Mas ainda estamos caminhando. E eu me lembrei quando preparava isso, que certa vez perguntaram a Buda que ele pudesse explicar qual a diferença entre gostar e amar. Porque às vezes nós confundimos, a gente pensa que ama e às vezes nós apenas gostamos. Então Buda disse assim, se você gosta de uma flor, você a arranca para tê-la consigo. Mas se você ama a flor, você a rega todos os dias para que ela floresça. Então uma grande diferença não é o amor verdadeiro não é possessivo, é um amor de fazer tudo pelo outro, que é esse amor que nós estamos em busca. Depois, então, no item número 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz assim, um trechinho do Evangelho segundo Lucas, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então aqui Jesus está apresentando uma orientação importantíssima para a nossa vida. E vejamos que antes a gente tinha uma orientação que dizia assim, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que lhe fosse feito. Mas Jesus vem e dá ele mostra algo de forma mais complexa, ele dificulta um pouco mais isso, porque não basta não fazer o mal, mas é preciso fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance para o nosso semelhante. Então Jesus fala, faça ao outro tudo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Então essa é um guia seguro para quando a gente estiver em dúvida do nosso procedimento. Se em algum momento da vida nós ficarmos em dúvida de como agir, devemos ou não devemos fazer tal coisa, que a gente se lembre disso. Se fosse eu receber o que eu pretendo fazer, eu iria gostar? Então se coloque no lugar do outro e imagine se você gostaria que aquilo lhe fosse feito. Então, essa é a regra de ouro do Evangelho. E é interessante porque esse ensino de Jesus é um ensino que nos traria
a felicidade, vamos dizer, plena, não digo, porque a felicidade na Terra não é perfeita, mas o maior expoente da felicidade seria se a gente seguisse essa regra. E é interessante como nós sabemos isso e não conseguimos ainda realizar muitas vezes. Porque a pessoa que conseguir seguir esse ensino, fazer ao outro tudo aquilo que gostaria que fosse feito, ou seja, fazer ao outro somente o bem, amar o semelhante verdadeiramente, fazer tudo para o bem desse semelhante, essa pessoa vai estar em plena paz de consciência, vai ter uma leveza espiritual, uma felicidade que não se conquista através de outras coisas. Então imaginem quando a Terra estiver nessa condição, quando todos nós estivermos agindo dessa forma, fazendo ao outro tudo que gostaríamos que nos fosse feito. Bom, seguindo mais um pouquinho então, nós vamos agora para o item número 5. No item 5, Allan Kardec coloca o título Dai a César o que é de César. E ele diz assim, então, ele cita um trecho do Evangelho, que está no Evangelho de Mateus e Marcos também. Então diz assim, os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe, Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu, Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus, de quem são esta imagem e esta inscrição? De César. Então responderam eles. Então observou-lhes Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vejam que nessa citação, os fariseus, eles sempre tentavam, uma forma de colocar Jesus em contradição, faziam armadilhas para tentar pegar Jesus. Então, com essa pergunta, vejam só, porque o povo da época que pagava esse tributo, eles eram explorados com impostos altíssimos, então eles estavam revoltados de pagar aquele tributo, aquele imposto. Mas era a lei que estava vigorando. Então, quando eles perguntam a Jesus, se Jesus dissesse, não pague, não deve ser pago, ele estava se rebelando contra a lei que estava vigente na época, a lei humana. Se ele dissesse paga, é devido pagar, ele estava sem pensar na exploração que estava acontecendo para aqueles judeus então. Então Jesus, sempre sábio, ele dá essa resposta como várias outras situações. Então ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como se ele dissesse que há uma grande diferença entre os bens materiais e os bens espirituais. Se César quer o dinheiro, que isso não fosse o mais importante para aquelas pessoas. Então ele está dizendo que a gente deve respeitar as leis que são vigentes. Mesmo que essas leis, às vezes, ainda não são tão justas.
Porque mesmo na nossa atualidade, nós também temos leis que muitas vezes nós achamos injusta. A própria carga tributária do Brasil, que nós achamos ser excessiva. Então, mas nós estamos submetidos a um governo, a leis que nós precisamos respeitar. Me lembro bem do Pinga Fogo, quem viu naquela extinta TV Tupi dos anos 70, Chico Xavier, sempre que se referia aos governantes, às leis humanas, ele sempre falava com muita reverência, com muito respeito, que nós devemos respeitar. Então é essa questão de saber dar a cada um o que é devido, respeitar os direitos de cada um. Então nós precisamos, para aprender a viver bem em sociedade, que a gente saiba respeitar leis, os direitos, os deveres que nós temos perante a família, perante a sociedade. Então é um ensino profundo esse, para que a gente respeite sempre, né? É uma orientação importante. Bom, agora nós vamos ver o item 8. No item 8, já começa a parte de instruções dos espíritos. E Allan Kardec apresenta primeiramente uma mensagem que ele intitula A Lei de Amor. Essa mensagem ditada pelo espírito Lázaro. Vou ler só uma frase que ela está no primeiro parágrafo do item 8, mas um pouco mais para o meio desse item 8. Então Lázaro diz assim: ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Olha que interessante que Lázaro nos diz aqui. Ele está se referindo àquela pessoa que já conseguiu desenvolver um potencial maior desse amor mais verdadeiro. E vamos comparar, por exemplo, com aqueles missionários que já estiveram entre nós na Terra. Poderíamos nos lembrar de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o nosso Chico Xavier, tantos espíritos missionários que nos ensinaram, Francisco de Assis, que nos ensinaram esse amor mais puro, mais verdadeiro. Então vamos imaginar que ele está se referindo a esses nessa citação. Então ele está dizendo que essa pessoa, ultrapassando a sua humanidade, diz ele, o que seria? Aquela pessoa que passou dos limites normais da humanidade, já está vivendo algo acima da média da humanidade, já está tendo um amor que supera aquele amor mediano. Então essa pessoa ama seus irmãos em sofrimento verdadeiramente. Essa pessoa desenvolveu a empatia, a compaixão. Ela imagina a dor do outro e ela não mede esforços para aliviar a dor do seu semelhante. E aquilo é feito naturalmente. Não é algo assim planejado, não é algo que se pensa se pode ou não fazer. A pessoa se entrega a esse trabalho de corpo e alma. Então ele diz que essa pessoa não conhece a miséria da alma nem a do corpo, porque é uma alma rica de amor, de elevação espiritual. E então essa pessoa está vivendo num padrão mais elevado que a maioria da humanidade. E ela se sente transportado fora de si mesmo. Ele fala que tem ligeiros pés e vive transportado fora de si mesmo. Essa pessoa vive como se ela não estivesse se desgastando tanto com as vicissitudes terrenas. Porque nós constantemente estamos incomodados com os problemas corriqueiros da vida. A gente sempre tem uma dificuldade, um problema, uma dor de cabeça. Então essa pessoa que ama, ela está acima desses pequenos problemas. Ela nem sente coisas pequenas que lhe incomodam.
E vocês podem perceber que esses missionários, em geral, todos eles, não tinham bens materiais, muito pelo contrário, tinham apenas o necessário para sobreviver. Não estou dizendo que é necessário desfazer dos bens para desenvolver esse amor, mas a gente vai percebendo que quanto mais a pessoa ama, desenvolve esse potencial divino, ela vai se entregando para ajudar, para auxiliar, e nem tem tempo para pensar em lazer, nos seus bens, naquilo que possa lhe dar um prazer material. Isso a gente percebe em todos esses missionários. Bom, seguindo ainda, no item 9, a gente vê uma outra mensagem, essa ditada pelo espírito Fenelon. E ele diz assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Olha que bonito que Fenelon nos diz aqui. Que esse amor, que essa essência divina, o amor de Deus percorre todo o universo. Imaginem que nós estamos mergulhados nesse amor de Deus. Eu me lembro até de André Luiz ele cita uma forma, um exemplo bonito para a gente entender isso. Que ele fala assim: é como se fossem os peixes mergulhados na água do oceano. Nós estamos mergulhados nesse amor de Deus. Então todos nós, André Luiz usou essa metáfora então, né? Tinha me fugido a palavra. Então, nós todos temos em nós essa essência divina. Isso é muito belo. Deus, olha que cria o Espírito, ou seja, nós, Ele cria já e coloca essa centelha divina na criação do Espírito. Então, todos nós temos essa essência em nós. Então, o que Ele deixa por nossa conta é que nós possamos desenvolver esse amor que temos em nós. Então ele está lá, às vezes, quietinho dentro do Espírito para ser desenvolvido. Mas nós estamos desenvolvendo aos poucos esse amor, passando pelas várias experiências até desenvolvermos um amor maior. Por isso nós vamos aprendendo que cada vez mais vamos alargando os laços de convivência, de fraternidade, para que a gente não fique apenas nos laços da família consanguínea, mas para que a gente estenda, abra esses laços cada vez mais para a família universal. Então a ideia é que a gente vá conquistando cada vez mais amigos, convivendo bem com as pessoas, aprendendo a amar o semelhante e não amarmos apenas aqueles que vivem cercados no nosso próprio lar, na nossa consanguinidade. Então é interessante quando fala Fenelon que do primeiro ao último todos temos essa centelha divina. Vamos imaginar um exemplo simples, mas como se fosse uma semente de uma árvore. Quando a gente olha aquela sementinha, é difícil imaginar que depois de alguns anos vai se transformar numa árvore frondosa. Então assim é o Espírito. Quando é criado, imagine que ele fosse como essa semente. Você olha, é uma simples semente, não vê uma... Mas quem pudesse acompanhar a trajetória desse Espírito, veria que depois de milênios, de muito, muito tempo, esse Espírito chegaria à condição de um Cristo, de um Espírito puro, que seria essa árvore frondosa, porque ele tem em si essa essência divina. E o que é mais interessante é que até aqueles que hoje nós vemos, os criminosos, aqueles malfeitores que estão praticando o mal, crueldades, esses também têm essa essência divina, porque são filhos de Deus também. Então poderíamos perguntar, será que Deus errou na criação? Mas é lógico que não. E eles estão usando do seu livre-arbítrio
e ainda estão presos ao erro, à maldade, porque ainda estão doentes, são espíritos enfermos, mas que vão progredir, que vão reencarnar muitas e muitas vezes e devagarzinho vão se libertando do mal. Então essa é a criação divina. Deixa a liberdade de ação por nossa conta, para que a gente, com os nossos méritos, possamos ir conquistando valores e trazendo esse amor à tona, desenvolvendo esse amor em nós. Isso é a beleza da criação divina. E no item 11, então, aqui Allan Kardec apresenta uma mensagem do nosso Emmanuel. Emmanuel esteve então também junto, trabalhando na divulgação da doutrina espírita, e ele dita essa mensagem que tem o título de O Egoísmo. Então Emmanuel diz assim: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então Emmanuel vai dizendo nessa mensagem que precisamos lutar contra esse egoísmo que todos temos em nós, que é a chaga da humanidade, porque entrava o progresso. É lógico, o egoísmo faz com que nós dificultemos em muito as relações, a fraternidade, a aproximação entre os povos. A ganância faz com que as pessoas se separem, busquem cada vez mais para si, dificultam os relacionamentos entre os povos. Então ele diz que nós precisamos trabalhar isso. E ele coloca que o Espiritismo tem a tarefa de fazer a Terra progredir, ascender na hierarquia dos mundos, para que a Terra se torne então um mundo regenerado. Nós sabemos que somos atualmente planeta de expiações e provas, e dentro desse terceiro milênio, pelo que nos dizem, a Terra se tornará um planeta muito melhor, que leva o nome de planeta regenerado, ou um planeta regenerador. Então ele diz aqui que o Espiritismo tem essa tarefa, porque, como assim? A gente percebe que quando nós nos deparamos, começamos a conhecer a doutrina espírita, começamos a perceber os ensinamentos que ela nos oferece, é perceptível que nós passamos por uma transformação moral, porque esses ensinos nós vamos incorporando em nós e nós já começamos a sentir a vontade de nos melhorarmos. Todas as pessoas que estudaram profundamente, que se dedicaram a conhecer a doutrina espírita, dizem que mudaram bastante o seu modo de agir, a sua forma de pensar. Então é desta forma que a doutrina espírita vai fazer com que a Terra progrida. Cada um que vai conhecendo, se deparando com esses ensinamentos, vai se tornando uma pessoa melhor a cada dia, porque é algo que a gente sente essa necessidade de se melhorar. E ele diz aqui, coragem para vencer a si mesmo, porque é mais difícil vencermos a nós do que vencer o outro. Nós temos grande dificuldade de lutarmos contra as nossas imperfeições. Então é isso que Emmanuel nos alerta aí. E para a gente concluir então esse estudo de hoje, vou no item agora, número 14. Pode parecer um pouco estranho para quem não leu aqui ainda esse item, essa parte do capítulo, porque os Espíritos vêm nos alertar algo que algumas pessoas podem achar estranho,
que Allan Kardec, o espírito melhor, que ditou a mensagem, coloca o título de Caridade para com os Criminosos. Essa mensagem foi ditada por Isabel de França, espírito. Então, eu vou ler um trechinho lá para o meio desse tópico 14, na verdade é o 5º parágrafo. Ela diz assim, então: deveis àqueles de quem falo, ou seja, os criminosos, o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável. Deve-se expurgar de sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Então aqui é algo que eu creio que alguns de nós podemos ter dificuldade com essa orientação. Porque esse Espírito está nos alertando como nós devemos enxergar esse irmão que está na condição de um criminoso. A gente vê constantemente nos jornais notícias trágicas, onde a gente ouve e vê situações em que pessoas são cruéis, matam friamente. E então a gente, em geral, pode ter aquele sentimento de ódio, de raiva, desejando aquele ser o pior. Esse pode ser um sentimento natural em nós, que sentimos aquela revolta de não aceitar aquele ato bárbaro que essa pessoa cometeu. Mas esse Espírito vem nos alertar que esse criminoso, na verdade, é um espírito doente, ele está enfermo da alma. Não podemos esquecer que ele é um filho de Deus também, que ele tem a centelha divina em si, mas ele, com seu livre-arbítrio, está agindo no mal, está sendo cruel, não conseguiu se libertar ainda dessa situação doentia. Então por que nós vamos ainda agravar mais a situação desse que já vai, com certeza, expiar todas essas as suas ações tristes que está cometendo? Então a orientação é que a gente possa orar por eles. Quando a gente observar uma situação triste dessa, que a gente faça uma oração por essa pessoa, que na verdade está doente, está enfermo, que a gente possa orar por ele para que logo ele consiga se libertar desse mal. Porque aquela pessoa que ele tirou a vida, não podemos esquecer que aquela pessoa tinha uma dívida com a lei divina. Na verdade, aquela pessoa precisaria passar por uma situação dolorosa. E esse criminoso foi um instrumento da lei. Ele acabou servindo para acertar as contas daquela pessoa. Por isso Jesus disse: no mundo vai haver escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Então que a gente possa orar por esses e lembrarmos-nos sempre como Jesus agiria se visse tal situação. Basta a gente recordar que Jesus vivia em meio àqueles chamados pecadores. Ele veio para reerguer, para consolar, para iluminar, para ajudá-los a mudar de vida. Então que a gente passe a pensar nisso e, dentro das nossas possibilidades, comecemos a mudar a nossa postura, se agimos de outra forma, e passemos a orar por esses irmãos que são grandes necessitados. Tudo bem, meus amigos? Então aqui a gente conclui o estudo desse capítulo número 11.
Creio que não tem nenhuma pergunta, não, né? Deixa eu ver se alguém aqui... Tudo bem, então? O José Alves de Toledo Neto, Toledo, um grande amigo, também está sempre presente, estudando com a gente. A Aline também aqui, grande amiga, palestrante que a gente admira. O Antônio Sérgio Beleze, a Érica Duarte, o Marcos Umeda, tanta gente, tantos amigos, muita alegria, a Iva Ribeiro. Pessoal, fico muito agradecido pela presença de vocês, a Lourdes, irmã da T, Cidinha Rodrigues também, lá da Casa Espírita Rafael Latorre. Muita alegria de tê-los aqui sempre estudando conosco. O amigo Sandro Siqueira, também lá do Rio Grande do Sul. Muitos amigos, muito obrigado pela presença de vocês. A Célia Lombardo, companheira da Casa Espírita do Calvário ao Céu. Zuleide Carvalho, a Shirley Santana, também sempre presente com a gente. Muito obrigado. Pessoal, então nós vamos agora fazer a nossa oração final para que a gente se despeça, pedindo as bênçãos de Deus, então, para cada um de nós. Então, neste momento em que nós podemos pensar, refletir sobre os ensinos tão belos do Evangelho de Jesus, ensinos que tocam a nossa alma, que nos motivam, nos incentivam muito a sermos uma pessoa melhor. Nós queremos muito conquistarmos essas virtudes, mas nós percebemos o quanto nós temos de dificuldade ainda. Isso é natural. Não vamos nos desesperar, mas também, por outro lado, não vamos nos acomodar. Que a gente esteja cada dia tentando, se esforçando para vivenciar esses ensinos em nossa vida. Porque o grande objetivo da nossa reencarnação é o nosso progresso espiritual. Que a gente não se distraia pelos atrativos do mundo, não se perca com tantas outras coisas que nos atraem, que a matéria nos oferece, para que a gente não perca o nosso objetivo essencial, que é trabalharmos a nossa melhoria espiritual, desenvolvermos mais amor em nós e assim aprendendo a cada vez mais olharmos o nosso semelhante com bons olhos, enxergarmos no próximo um filho de Deus, que merece todo o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso amor. Então, nesse momento, agradecemos muito a Jesus, aos espíritos amigos que sempre nos auxiliam, que nos abençoem nesta hora, nos ajudando a mantermos-nos em paz, com serenidade, com tranquilidade, com fé. Que Jesus abençoe nossos lares, nossos familiares, para que convivamos sempre com harmonia, com fraternidade, com respeito. Obrigado, Jesus, nosso Mestre, por mais este momento que nos concedestes para refletirmos sobre ensinamentos tão profundos. Esteja conosco, Senhor, permita que sempre tenhamos bons espíritos nos auxiliando e que nós, por nossa vez, possamos elevar o nosso pensamento para perceber essa presença amiga. Obrigado, Senhor, por mais este encontro e vamos encerrando em Teu santo nome. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Um abraço.